Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Fora de Quadra, um espaço que fala sobre o universo do vôlei. E hoje o meu convidado é pra lá de especial porque a gente vai falar de cuidados com o atleta, cuidados com o corpo, cuidado com a parte física. E ninguém melhor pra explicar e falar sobre esse assunto do que Alexandre Urso. Fala, Sérgio. Ó, tem até as palminhas. Até um susto. Eu também. Fala, Sérgio. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço para poder falar de um assunto tão importante. Alexandre Urso, por que Alexandre Urso? Cara, ele é grande, gente. Ele é grande. De largura e de altura. Mas na época da faculdade, me colocaram o apelido de Urso, mas era Urso do Cabelo Duro, que era um desenho que tinha nos anos 80. Que o meu cabelo ele é meio enrolado e tal. Só que aí o apelido morreu, comecei a trabalhar, ninguém sabia do apelido. E aí o Fábio Corrêa, que tá no Sada, aquele lazarento, virou e começou a me chamar de Ursinho. Aí pegou. Aí ficou Urso. Aí aquela coisa, você não pode vencer, una-se ele. Porque a pior coisa é você bater de frente, né? Exato. Porque aí que pega mesmo, né? Ainda bem que é urso, podia ser coisa pior. Então eu falei, beleza, vamos de urso mesmo. Tá ótimo. Alexandre, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente da sua trajetória, né? Até você chegar no vôlei. Tá. Porque a gente sabe, né? Você foi pras Olimpíadas, depois a gente vai falar sobre esse assunto, né? Como que é o universo, né? A gente entrevista os atletas, então a gente sabe como são as características, né? A gente sabe como funciona ali em quadra, né? Mas e a parte por trás ali, a parte da fisioterapia principalmente, essa a gente já não tem tanto acesso. E eu sei que você tem muita experiência para falar sobre isso. Então eu queria que você começasse um pouquinho falando da sua trajetória até chegar na fisioterapia. Por que a fisioterapia? E não é só a fisioterapia, né? Cara, pra falar a verdade, a história é meio maluca. Eu queria ser padre. Ai, não. Eu queria ser padre no primeiro momento. Porque assim, eu sabia que eu queria fazer algo para ajudar o outro. Tá. Aí eu falei, sabe aquela coisa que você faz enquanto de jovem, se empolga, fala, mano, eu quero ser padre, é isso que eu quero, tal. E fiquei 2 anos vocacionado. Só que chegou um momento que eu falei, cara, isso não é pra mim. Eu literalmente quero ajudar os outros, mas de outra forma. E aí fui fazer técnico em enfermagem. Fiz o técnico, tudo, comecei a trabalhar com isso. Né? Tipo... Do 8 a 80. Mas ajudando, de qualquer jeito. Foi aí que eu falei, vou fazer faculdade, vou fazer enfermagem. Aí uma ex-namorada minha virou pra mim e falou assim, por que você vai fazer enfermagem? Faz físio, porque você vai estar com 40, 50 anos dependendo de hospital, físio é muito mais legal. E ela era fono. Aí eu falei, físio? Eu não conhecia muito o universo da fisioterapia. Aí a hora que eu fui pesquisar, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Só que o louco, eu nunca quis trabalhar com esporte. Eu odiava esporte. Gente... Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar com hospital, que era o que eu gostava, cardio, tudo. Eu me formei e comecei a trabalhar com hospital. Só que o problema foi que eu descobri que pacientes morrem. E eu trabalhava numa UTI neonatal e pediátrica. E, eu sou chorão por natureza, cara. Eu choro, pra você ter ideia, o filme do Caramelo que tá na Netflix, eu não consegui ver até agora que eu tô com medo de chorar. Tá com medo de chorar. Eu choro aquele cara que, eu sou viciado em anime e eu choro vendo anime. Assim, então, um moleque que ele brincava muito comigo e com uma outra enfermeira, a gente pegou fogo, o moleque morreu. Cara, quando eu voltei, eu fiquei sem chão. Eu falei assim, gente, eu não quero mais isso pra minha vida, tudo. E aí um amigo meu, Felipe Tadiello, me ligou, falou que ele inclusive foi presidente da Sociedade de Fisioterapia Esportiva. Ele virou pra mim e falou, Ale, tô precisando de alguém pra trabalhar aqui em São Caetano nos Jogos Abertos. Me indica alguém. Eu falei, eu vou. Ele, mano, a grana é uma merda. Eu falei, dane-se, eu vou. E fui. Cara, eu fiquei 20 dias ou 15 dias, eu não lembro agora, em 2005, nesse rolê desse campeonato, desses Jogos Abertos. E, cara, como foi maravilhoso. Eu percebi que dentro do esporte eu não lidava com essa questão de vida ou morte, com essa questão da dor de ver uma família perdendo um ente. A dor da partida, né? Exato. Existe a dor no esporte? Existe. A dor da lesão, a dor de ficar afastado, a dor da derrota. Mas também existe o lado do sonho. O sonho de você mudar a vida de uma pessoa. O sonho de você mudar a vida de um atleta. O sonho de você fazer um cara jogar sendo que ele não tinha condição. Aí eu falei, é isso que eu quero da vida. Acabou os Jogos Abertos, o secretário de esporte lá de São Caetano foi me chamar na salinha. Minha sala agora.
o cara super delicadinho. Aí eu só pensei, ferrou. Sabe aquela história quando a mulher fala pro homem, pô, vamos conversar? Lascou. Foi exatamente isso. Eu já imaginei tudo, menos que ia acontecer. Ele virou pra mim e falou, próxima vaga eu quero você trabalhando com a gente. Passou um mês, apareceu uma vaga no handebol, eu fui, aí na sequência liberaram uma vaga no vôlei. Ele virou pra mim e falou, vai pro vôlei porque a visibilidade é melhor. E aí eu fui trabalhar com vôlei. Lógico, eu já conhecia Bernardinho, Zé Roberto, as atletas, Giba, Gustavo, Sheila, Mari, Fofão, essas coisas. Mas nunca tinha vivido o voleibol da maneira que eu vivo hoje. E aí eu fui trabalhar lá, feliz e contente, tudo. E o São Caetano foi super bem naquela temporada. A gente ficou em terceiro, se eu não me engano, sem uma atleta grande. A gente ficou com, tipo, tudo bem que hoje o time, na época o time era Claudinha, Mari Paraíba, Camila Bright. Tipo, não era um time qualquer. Então mas, isso que eu ia falar, entendeu? Assim, mas não era jogadoras com expressão naquele momento. Montaram aquele time, trabalhando tudo e tal. Aí chegou a notícia. São Caetano entraram com patrocínio grande de São Caetano. Vai trazer Sheila, Mari, Fofão e Reglabel. O Galáctico, né? Mano. E você lá... A hora que eu olhei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, quem sou eu na fila do pão? E foi engraçado, porque na minha cabeça eu falei, cara, eu literalmente vou ser mandado embora. Eu tinha 2, 3 anos de formado. Aí eu olho assim e falo, cara, esse time, essas meninas tinham acabado de ganhar a Olimpíada. Tinha acabado, assim, no mês. Eu lembro quando teve a apresentação, eu fiquei assim, falei, caralho, eu tava vendo ontem elas na TV. Meu Deus do céu. Eu fiquei desesperado. E na minha cabeça eu ia ser mandado embora. Eu falei, quer saber? Eu tenho uma regra na minha vida. Eu falo que sempre que tem algum negócio difícil, eu tenho que enfrentar de cabeça em pé. Porque foi do jeito que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Meu pai saiu de Pernambuco sem R$1 no bolso, passou fome, etc. E construiu a família, a casa, enfim. Minha mãe, mesma coisa. Eu falei, cara, eu tenho que ir de frente. Não vai ser diferente, né? Exato. E comecei a estudar que nem um retardado. Estudei que nem um maluco e tal. Acabou a temporada. O técnico foi mandado embora, preparador físico embora, assistente embora, psicólogo embora, um moleque da quadra foi mandado embora. Gente, foi uma debandada, né? Porque não é debandada, foi corte mesmo, né? Falou, olha, vamos... Cortou todo mundo. Aí eu virei e falei, mano, tô trabalhando ou não tô? Porque acabou a minha época de folga e eu tinha que voltar, só que eu não sabia se eu tava trabalhando ou não. Empregado ou não, né? Fui falar com a coordenadora, ela falou, não sei, ninguém me fala nada. Ela falou, tranquilo. Ela falou, vem, qualquer coisa você fica cuidando do juvenil e a gente vê depois o que faz. Fui, aí apresentaram o técnico novo, que era o Mauro Grasso na época, e o Fábio como assistente técnico. Preparador físico. Aí fui levar eles pra conhecer e tal. Eu cheguei e falei, vem cá, tira uma dúvida, eu tô trabalhando ou não? Porque até agora ninguém me falou nada. Aí eles falaram, não, você tá, exigência das meninas e exigência do patrocínio. Olha. Então assim, eu percebi que diante daquele meu medo, em vez de eu me acovardar, eu fui correr atrás. O não já tinha. Então eu fui correr atrás do sim pra poder dar o meu melhor pra, se fosse cair em pé. E é engraçado que na mesma época, abri um concurso em São Caetano, eu passei no concurso em primeiro lugar. Caramba. Eu passei no concurso, só que aí eles falaram, não assume, porque senão você não vai conseguir ficar com o vôlei. Então eu falei, não, beleza, fico com o vôlei. Você abriu mão de uma estabilidade, que a gente pode dizer, né, de um concurso público. Mas o esporte é um bicho engraçado, né? Cara, a hora que você é picado. E aí eu passei no concurso, eles falaram, cara, se você for, eu não consigo puxar você. A gente pode tentar, mas não pra agora. Aí eu falei, mano, quer saber? Vou embora. No mesmo ano, eu recebi a ligação pra... e o Zé Elias também ajudava na preparação física. No primeiro ano pro segundo. O que aconteceu? Me ligaram falando, cara, o Ricardo, que era o antigo coordenador da Físio, pô, você não quer vir ajudar a gente aqui na seleção? Cara, eu olhei aquilo e falei, mano, tá de sacanagem. Aí eu lembro que eu desliguei o telefone, eu comecei a gritar, todo mundo foi correndo lá ver o que aconteceu. Vamos atender. Cara, me chamaram pra ir pra seleção. E todo mundo, não sei o quê. E, putz, foi desse jeito que eu acabei entrando na seleção. E eu brinco que foi um misto de emoções, porque, cara, eu lembro certinho da minha primeira viagem, que a gente foi lá pro Rio, pra Saquarema. Eu olhei do lado e falei, caraca, Zé Roberto, Zé, prazer, Alexandre, tudo bem? Ele, Ale, tudo bom, não sei o quê. Conhecendo o pessoal, o Giba eu já conhecia, Gustavo e tal, porque trabalhava com eles depois lá no Pinheiros. Mas assim, vendo o dia a dia, vivendo aquilo lá, gente que eu só conhecia na TV. De repente eu falei, cara, eu tô com eles. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Então foi muito um sonho realizado. E é muito louco que assim, eu tô com 45.
Eu vi Ayrton Senna ganhando, aquela coisa. E eu sempre tive aquele sonho na cabeça de ver um dia a bandeira do Brasil subir e o hino nacional tocar. Então, pô, a hora que eu me vi diante disso, pra mim foi um sonho realizado absurdo, sabe? Caramba, assim, que trajetória, né? Sim. Se você for ver, né? Assim, claro, tem muita luta. A gente tá contando aqui sintetizado, né? Mas assim, a luta, né? Você correr atrás, você estudar, você se inteirar de tudo, entendeu? Por mais que como você falou, né? Atletas que eu vi na TV, né? Sim. Que eu vejo na TV e hoje eu tô trabalhando com eles, né? Então, assim, é uma carga Sim. grande, né? E assim, quando eu olho, cara... Porque, por exemplo, eu fiz faculdade porque eu tinha bolsa. Minha família não tinha condição de bancar a faculdade, nem eu. Eu tinha acabado de fazer o técnico. Era janeiro, eu estava formado, já estava começando as aulas. Eu tinha dinheiro de 3 mensalidades. Eu falei, é isso que eu vou. Depois eu vejo o que eu faço. Aí eu comecei a trabalhar na sequência e ganhei bolsa da faculdade para trabalhar na clínica da faculdade mesmo. Então eu limpava a piscina, cuidava de paciente, fazia aquele trabalho que ninguém queria fazer. Mas eu falei, meu sonho vai sair daqui. Então, putz, quando eu lembro disso, cara... viu, chorão já... Vai chorar aqui que eu vou começar a chorar também, porque se você chorou, eu também sou. Cara, eu vejo que vale muito a pena. Porque um cara que saiu da Zona Leste, que estudou em escola pública a vida inteira, nunca teve regalia, teve que correr atrás, poder ter a oportunidade de fazer uma faculdade, desculpa. Imagina. E poder viver um sonho de uma Olimpíada. Pra mim isso foi maravilhoso. E o pior é que tem um plus essa história. Eu falei que sempre o meu sonho foi ver a bandeira do Brasil subir, etc. Quis Deus no futuro que eu atendesse mãe, pai, irmãs, família do Ayrton Senna. Caramba. Então, além de ter cuidado das atletas, por muitos anos, até hoje, eu trato toda a família Senna. Então, eu ter a oportunidade de pegar num capacete que foi do Senna, de um agasalho que foi no Senna, cara, pra mim isso foi divino, assim, sabe? E aí eu sempre falo que eu tenho que agradecer muita gente por essa trajetória. Porque sozinho você não consegue. Então, ter a chance de estar onde o seu sonho pode ser realizado é ímpar. É ímpar. Nossa, desculpa. Não, fica tranquilo. Bebe um pouco d'água que eu também vou beber aqui, que a lágrima já quer escorrer aqui, entendeu? Falei que eu era chorão, não estava preparado para essa conversa. Não, eu falei que eu sou chorão, cara. Se colocar Irmão Urso aí, lascou. Eu tive a capacidade de chorar vendo carros, cara. É fogo. Meu Deus. Ô, Alexandre, aí você, antes de chegar na seleção, você trabalhou em clubes também? No São Caetano. Só foi no São Caetano. Aí depois você foi pra seleção, ficou exclusivo? Não. Não, eu fui pro Pinheiros. Aí eu ficava Pinheiros e clube. Tá. Desculpa, Pinheiros e seleção. Depois fiquei exclusivo da seleção até 2012, que aí montou o time lá de Campinas, a 1000. Tá. Aí eu trabalhei lá no período que o time existiu e fiquei na seleção até 2017. Comecei em 2017. Quando a gente chega na seleção, porque assim, eu só fui voluntário nas Olimpíadas, a gente já sabe como que é a magia de ser de uma Olimpíada, né? A gente já fica emocionado, a gente vive aquilo ali de uma outra forma. Quando você chega na seleção, quando você recebe a convocação... É convocado também? Não, Isso. É convocado também. Como que é chegar numa seleção e falar, cara, tô aqui com os melhores do mundo, assim, sabe? Pra mim foi medo do caramba. Eu tava me borrando. Até porque a responsabilidade tava contigo, né? Porque assim, ninguém vê o que o fisioterapeuta faz. Mas assim, não é só cuidar de lesão. É evitar que o atleta não se machuque. Às vezes, ter o papel que a gente brinca de psicólogo, mesmo não tendo formação como psicólogo. Mas assim, saber lidar com o atleta no momento mais difícil da vida dele. É aquele momento que às vezes o cara precisa de um abraço. Já teve situações que o atleta passou por um perrengue tão grande que ele chegou em mim e falou, cara, eu preciso de um abraço. Caramba. E o tratamento foi esse, o abraço. Então, quando a gente pensa da fisioterapia dentro do esporte, a gente entende que o processo é muito maior. Porque significa noites sem dormir, noites cuidando de atleta, noites preparando o trabalho preventivo, noites trabalhando, pensando no que fazer com aquela atleta, quem pode falar, com quem pode resolver tal coisa. Então, é complicado também. A gente sempre brinca que o esporte vem muito pro técnico, preparador físico, o assistente. Mas o fisioterapeuta é o primeiro que chega e o último que vai embora. Vai embora. Se o atleta precisar tratar às 5 da manhã, eu tenho que estar acordado às 4 para poder tratar o cara às 5.
Então, assim, o por trás do trabalho da Físio é muito maluco. É muito maluco. E também é muito gratificante. Aquela coisa, sabe? Tipo, fez o ponto, apontou pra você, ganhou um Viva Vôlei, ganhou uma medalha. Cara, isso não tem dinheiro que pague, sabe? Então, é maravilhoso esse lado também. Quando você foi para as Olimpíadas, foi a de 2012 Londres, né? E Rio. E Rio 2016. O que quais foram os principais cuidados que você teve que ter com as meninas para 2012? Porque 2012 a gente foi do inferno ao céu, né? Total. E como que foi trabalhar isso com elas? Teve questões mais delicadas, assim, que você teve que falar assim, para essa atleta vai ter que ser um tratamento assim, para ela chegar lá no auge. Porque assim, são 4 anos de trabalho, Sim. né? A gente fala de Olimpíadas, mas tem 4 anos aí de trabalho duro para deixar elas prontas, Sim. né? O que você pode dizer disso, assim, dessa preparação para elas estarem bem numa Olimpíada? Cara, assim, eu gosto sempre de falar que não é um trabalho individual. Existe uma equipe multidisciplinar focado no bem-estar do atleta. Que aí entra o médico, entra o físio, entra o fisiologista, nutricionista, psicólogo, enfermeiro. Então entra uma galera toda para cuidar delas. Tanto no masculino como no feminino, você tem uma equipe pronta para poder dar qualquer respaldo. Então, assim, o primeiro cuidado é sempre entender qual a necessidade do atleta. Porque cada atleta tem uma particularidade, tem uma necessidade, é conhecer o atleta na intimidade e o que a gente sempre fala, conhecer a mecânica do jogo. Só que o vôlei é muito complicado para a gente entender mecânica de jogo. Não é simplesmente saltar, bater e receber. Cada jogada tem uma estratégia diferente. Por exemplo, a China. Pô, você pula com a perna esquerda, corre com a perna esquerda. A menina vai atacar de fundo, ela vai atacar com rotação interna do quadril. Então você tem que pensar em cada detalhezinho que acontece no esporte para poder criar a sua demanda de prevenção. Porque o ponto principal da fisioterapia é prevenir. Aí entra um problema. O bendito calendário da gente. Ah, e era isso que eu ia pedir. O calendário ajuda a gente ou Não. mais prejudica Mais do que prejudica. tudo? Porque assim, cara, você sai num volume de jogos, e eu acho que todos os esportes no Brasil sofrem isso. Porque você sai de um campeonato estadual, entra para um nacional e já vem direto para uma seleção. Então eu sempre brinco que o cara que Sem parar. montou o calendário nunca trabalhou com o time, nunca trabalhou na quadra. Porque você não tem um prazo de descanso. Acaba a Superliga, entra o Paulista no caso da gente, pô, a gente tem 3, 4 meses. Então ali tem um tempo de descanso, etc, tal. Mas quando você tá na seleção, acabou, você tem uma semana. Uma semana do quê? De Descanso. descanso? Uma semana você já tem que apresentar de novo. Ah, chegou na final, tal. Ah, 2 semanas. Então, mas aí você trabalhou o ano inteiro E já emenda. e... Você não descansa. Nem comissão técnica, nem atleta. O seu descanso são 2 semanas e olhe lá, dependendo do campeonato. Se é ano de Olimpíada, praticamente não dá para dar 2 semanas. Então aí você sai de um campeonato exaustivo. A gente sempre brinca que o atleta ele sobe uma rampa pensando em rendimento, chega lá em cima, ele dobra o barbante e cai. A gente, no final da temporada, eles estão caindo. Então a gente pega eles nessa hora que tá caindo e fala, segura um pouquinho, o que você precisa fazer? Vamos avaliar, vamos ver. Então tudo começa avaliando e entendendo a necessidade de cada atleta. E aí tem a avaliação do físio, do médico, nutricionista, tal, e um monte de teste físico. Depois disso, é traçado o objetivo. Então todo o processo começa dessa maneira. Só que aí quando começa o período de Olimpíada, entra o X, porque tem atleta que vai pedir dispensa, tem atleta que quer ficar grávida, tem atleta que não quer mais ficar na seleção. Então acaba acontecendo um monte de coisa. Então você tem que ver o que vai acontecer. E aí é um puta trabalho pro técnico também, porque ele vai ter que montar um quebra-cabeça com as peças que ele tem. E a gente trabalha por trás para poder ver o que precisa ou não. Então aí vale a pena lembrar que tem que ter um contato gigantesco, por exemplo, fisioterapeuta de seleção com os físios do clube. Eu normalmente ligava para todos os físios e falava, e aí, fulana, como foi? Beltrana, não, tá bem, não sei isso. Tá... Pô, a menina machucou, você tá bem e tal. Então, existe uma rede por trás de comunicação para saber como que tá. Sem isso, você chega às cegas. Ou recebendo informação de TV. Quando você recebe informação de TV é uma porcaria, porque literalmente você não tem o 100%.
Às vezes acontece coisa que fica por debaixo do pano, que aí entre os físicos a gente conversa e recebe a informação certinha. E aí Dá pra trabalhar dá pra trabalhar melhor. Só que aí você chega aqui no Brasil, em São Paulo principalmente. A gente joga o Paulista com uma bola, Superliga com outra bola. Então, tem diferença disso? De bola? É muito louco que quando a gente pensa em lesão não acontece de uma forma linear. Não é A mais B mais C que vai machucar. São fatores diferentes que interagem entre si, cada um com peso e cada uma com uma ligação diferente. Então, por exemplo, a menina jogou um campeonato extenuante, chegou numa final e torceu o pé no último jogo. Ela torceu o pé porque só pisou no pé da outra atleta ou ela já estava cansada de tudo o que aconteceu? Quando você pensa na bola, você fala, mas é só bola. Só que você pega uma bola com peso e uma textura diferente e troca no meio do rolê. Um dia joga com uma bola, outro dia joga com outra. Um dia joga com uma bola, outro com outra. Aí quando você vai ver, a força de ataque muda, a velocidade de ataque muda. É como se você estivesse atacando com uma bexiga numa hora e com um coco na outra. Caramba. Então tudo influencia. Temperatura influencia, quadra influencia, tênis influencia, piso influencia. A gente já jogou já teve campeonato que a gente foi jogar que o piso tava molhado de... Esqueci o nome. Ai, fugiu. De sereno? Da maresia, desculpa. De maresia. Cara, não dá pra jogar, porque ficou escorregando tudo. Então vários fatores interferem. Teve outro campeonato que a gente foi jogar, o piso era de cimento. Todo mundo ficou machucado. Meu Deus do céu. Temperatura influencia. E, eu sempre falo, a gente nunca leva em consideração, mas mulher tem um fator hormonal que por si só já interfere. Então na hora que você vai somando cada um desses fatores, você vê que a rede é gigantesca, que pode estar influenciando mais ou menos uma lesão. Então, lesão nunca ocorre por um fator. São vários fatores interagindo entre si com ligações e pesos diferentes para poder ter uma lesão. Caramba. Quando a gente fala de seleção, por exemplo, das meninas, o tratamento para cada uma é individualizado, né? Sim. Cada uma tem um... Não só seleção, clube também. Clube também. Quais são os principais riscos de lesões para esses atletas de alto rendimento? O que a gente pode considerar? Porque a gente vê muito torção, né? O atleta que torceu o tornozelo, ombro, né? Quais são as mais frequentes, assim? E se tem uma justificativa para isso, além disso tudo que você já falou, né? A gente separa sempre em dois grupos, lesão. Lesões agudas e crônicas. O vôlei tem essa característica de ter um grande número em ambas. Porque, por exemplo, você pega um atleta, ele vai fazer, sei lá, durante um treino, no mínimo 100, 150 movimentos de ataque. Imagina fazer 100, 150 vezes o movimento do ombro de ataque. Caramba. Divide isso, multiplica isso por uma semana, por um mês, por uma temporada. Então a gente está falando de milhões de movimentos que geram sobrecarga no ombro. Então aí você tem uma lesão crônica, uma lesão de overtraining. E aí junta desequilíbrio muscular, junta uma sobrecarga numa cápsula, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, quando você vê o cara tá com algum problema no ombro. E por outro lado, a gente tem a lesão aguda. O cara tá bem, tá jogando, tal, saltou na rede, o cara invadiu, pisou no pé do outro. Ai. Aí, é sorte. Infelizmente, é sorte ou azar. E é engraçado quando a gente fala em prevenção, que o ideal é, todo o trabalho tem que ser individualizado. Lógico, existem situações que você consegue trabalhar no coletivo todo mundo igual. Por exemplo, você tem um risco de entorse de tornozelo razoavelmente grande, de tendinopatia no joelho grande, então você já põe algum trabalho ali relacionado para já evitar esse problema. Mas, cada atleta tem uma demanda. Aí você avalia, vê quais são os pontos que são necessários trabalhar e cria o protocolo para ela. Só que aí é engraçado quando a gente pensa nisso, porque tem um artigo da British Journal, que é uma revista científica, que eles falam justamente da questão da lesão. E eles colocam uma pirâmide lá e coloca controle de carga, qualificação dos atletas, preparação física, força, trabalho de força, controle de volume, disso, daquilo outro. O pico da pirâmide é sorte. Caramba. Até a sorte tem que estar envolvida. Porque se o cara escorrega, a menina caiu no chão, molhou, na hora que vai fazer um ataque, ela escorrega, ela arrebenta o cruzado. Sorte. Então, sempre que a gente pensa em lesões, a gente tem um volume para prevenir.
e umas 2, 3 orações pra pedir a Deus pra sorte. Porque eu não tenho o que fazer. Sempre a sorte também tá envolvida. Caramba. A gente tem um exemplo claro aí, por exemplo, Aninha, né? Que... Mano, a menina é um monstro. Ela é fantástica. E sabe o que me dá desespero? A Cissa, a mãe dela, foi minha atleta. A Cissa é maravilhosa. Eu peguei a Aninha no colo, cara. Hoje em dia, pelo amor de Deus, ela me segura assim. Mas assim, E aí você vê ela, pô, teve um azar, rompeu o menisco. E aí? Ela queria machucar? Não, mas infelizmente teve a fatalidade. A gente tem também o caso da Thaísa, né? Sim. O da Thaísa, eu queria que até se você puder explicar pra gente, porque assim, muito se comentou na época, né? Porque foi uma lesão muito feia, Sim, né? O sim. mundo inteiro viu. O processo dela de recuperação foi muito mais difícil, foi muito mais longo, né? Sim. E que assim, eu não vou falar que assim, aos olhos humanos, ela pararia de jogar com toda certeza, né? Mas foi uma questão de um trabalho muito bem feito pra recuperar ela, cara, pro esporte, né? A Thaísa, primeiro que pra mim ela é uma guerreira, cara. Ela é. Assim, Beijo, Thaísa. Dentro do esporte, ela é uma das pessoas mais queridas que eu já tive o prazer de conhecer. Eu sempre gosto de ressaltar que quando você trabalha nesse ambiente, você não conhece o atleta. Você conhece a pessoa. A pessoa. E a pessoa, Thaísa, é uma pessoa maravilhosa. Quando ela teve a lesão, eu acompanhei de perto esse processo. Ela estava lá na Turquia, tudo, ela tinha machucado o joelho já antes, então já havia toda uma preocupação de, putz, como que vai ser? O volume de jogo na Turquia não é tão fácil. Então aquela coisa, o pessoal tem uma mania, que eu falo que é muito maluca, de que o atleta machucou, ele tem que ficar parado. Não. O atleta machucou, você tem que preparar ele, fortalecer no que der. Porque o corpo não pode ficar fraco. E aí, por exemplo, ela não treinava aqui, fazia um pouco de coisa ali e ia pro jogo. E isso foi enfraquecendo tudo. Então a preparação física dela começou a ficar defasada. E aí até que infelizmente ela só pisou no pé da atleta. Não sei se ela pisou no pé da atleta, não lembro agora. Ela vira, né? Torceu, teve a luxação. E pô, a imagem foi feia. Só que o resultado ali não foi tão feio. O tornozelo dela, tipo, machucou, mas perto do que poderia ter acontecido, foi até que ok. O problema foi o joelho. Que ela já tinha uma lesão de cartilagem, que ficou maior, e aí teve todo o processo que foi necessário, que os caras do Barueri trabalharam brilhantemente para poder recuperar ela e ela ficar bem. Só que assim, a Thaísa, naquele momento, ela ganhou um filho. O joelho dela precisa de cuidado o tempo inteiro. E já tinha problemas antes, já tinha uma tendinopatia, ela já tinha operado, etc. Então, foi um cuidado que foi necessário, mas prolongado. Mas ela, enfim, se fosse qualquer outra jogadora, a chance de voltar seria mínima. Só que ali você tem um atleta que tem uma resiliência absurda, uma determinação fora do normal e que literalmente queria fazer a diferença. Então, você une a vontade de comer com o desejo de fazer a diferença. Então, putz, ela foi brilhante. Não, e ela fez a diferença e faz a diferença. Né? Faz Porque, a diferença, pelo amor de Deus. Não tem o que falar, né? Não, ela é surreal, cara. Ela é surreal. Eu falar a verdade, eu tenho a honra de ter muitas atletas que eu tenho de chamar de amigas e, assim, cara, você vê a pessoa de verdade, cara, é maravilhoso, sabe? Porque tem muito atleta que é mala, sinceramente. Tem muito atleta que, pô, eu não ia você olha assim que... Você quer dar nomes? Não, melhor não. Eu sempre falo, tem coisa que acontece na física... eu complemento contigo. Não, tô brincando. Tem sempre atleta que é complicado, tal, não sei o quê. Mas dentro do feminino, eu sempre brinco que quando o atleta gosta de você, ela vai até o inferno por você. Quando ela não gosta também, você tá lascado. Mas assim, eu tive a honra de trabalhar com... Todas as atletas, assim, eu carrego um laço de amizade, um laço de aproximação. Então, assim, pra mim foi maravilhoso ter trabalhado com ela, como ter trabalhado com todas as outras também. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Ô Alexandre, e aí, tem uma explicação pra gente ter tantos atletas de alto rendimento jovens se lesionando? Porque a gente falou, né? Tem a questão da bola, tem a questão também do nosso calendário. Mas tem uma explicação por ser tão jovens assim, sabe? Atleta jovem sempre tem... Você pega qualquer esporte, o índice de lesão em atletas jovens é maior. Futebol, tênis, handebol, o atleta mais novo sempre se machuca mais.
Porque ele tem necessidade de mostrar o trabalho. Ele tá lá pra fazer o nome dele. O cara que já é renomado, estilo Romário, sabe? Dá aquela corridinha, maninha, segurar. Ô, peixe, vamos trocar. É assim, o atleta mais novo, ele supera a dor dele. E tem uma pesquisa, agora não lembro o nome do cara, que fala justamente dessa questão da lesão na visão do atleta e na visão do técnico. É muito louco, você pega, tipo, 81% dos técnicos já viram algum atleta machucado fingir que estava tudo bem para jogar. E 93% dos atletas falam que já viram um companheiro machucado jogando. E aí a justificativa, amor ao esporte, não queria desamparar a equipe, eu não sabia da gravidade da lesão. E aí quando você vira a pergunta e fala, pô, quantos atletas já se jogaram machucado? Você tem um universo de quase 40%. De quase 40% falando, eu já joguei machucado e joguei mesmo assim. Caramba, mas... 40% é muita coisa, hein? É muita coisa. Imagina, de 10, 4 estão machucados e estão escondendo. Você pega um jogo de vôlei 12, pelo menos 5 estão machucados. Então ali, a hora que você olha, você sabe que todo atleta sente alguma dor. Todo atleta tem alguma demanda. Só que, muitas vezes, ele tem um enfrentamento maior para poder disputar aquele campeonato. Falar que existe uma justificativa que atleta mais novo se machuca mais é complicado, porque aí você tem que usar um leque de coisas para estudar e entender o que está acontecendo. Mas aí eu poderia sugerir a questão do calendário também influenciando, esse desejo do atleta de querer mostrar mais o trabalho, a própria demanda dos jogos. E outra coisa que eu sempre falo, cara, no Brasil, a gente tem um país meio ingrato do ponto de vista do esporte. Você tem atletas, por exemplo, todo mundo acha que todo esporte é futebol, que o cara ganha 1 milhão e tá beleza. Não, você tem atleta ganhando um caminhão de dinheiro e um monte de atleta que não tá recebendo dinheiro do clube. Eu já cuidei de atleta que tava chorando porque o clube não tava pagando. O cara não tinha dinheiro para comer. Caramba. E aí você tem um universo desse. Um atleta que não dorme bem. Um atleta que não come bem. Um atleta que não consegue fazer um treino adequado porque não consegue chegar no local, às vezes porque está indo a pé, etc. Isso também vai comprometer. E tem que render em quadra. E tem que render. Na hora do vamos ver, ninguém quer saber se você está passando necessidade. Ele quer que você renda. Então, na hora que você vai juntando coisas, pô, talvez tenha uma justificativa, talvez tenha. Mas não dá para você precisar o que acontece. É a mesma história da lesão. Tem um mundo de fatores, mas como esses fatores estão interagindo? Aí é complicado. E aí, quando você fala de seleção de 2012, né? A gente tinha uma seleção que ressurgiu das cinzas, foi campeão olímpico, aquela emoção toda, como você já mencionou aqui. E aí a gente tem mais 4 anos até 2016. Aí a gente teve ali, que eu lembro assim de cabeça, a gente teve, não era um problema, mas era uma preocupação com Fabiola, né? Porque assim, ela engravidou, tinha acabado de ter filho, a recuperação dela para chegar bem nas Olimpíadas também tem esse processo também, esse cuidado, porque assim, é como você falou, são mulheres, né? Então assim, tem toda uma dinâmica diferente para elas, né? Tem, mas só que assim, por exemplo, no caso de gravidez, o trabalho acaba indo mais para preparação física. É preparação física. A parte da físio entra, porque também, não que gravidez seja uma doença, pelo amor de Deus. Sim, mas é porque modifica. Mas modifica. Né? Mas aí você tem um momento maior de dor, o corpo da atleta modifica, o percentual de gordura modifica. Então ela tem todo esse trabalho de se reorganizar para chegar numa condição ideal do esporte. Mas quando o foco é esse atleta que está voltando de gravidez, o trabalho fica muito mais voltado para preparação física do que para física. Mas a gente acompanha. Mas acelera o processo, não acelera? Depende. Porque assim, no caso da Fabiola, teve que acelerar o processo dela para ela chegar, né, bem, digamos assim. Então, depende. Porque a aceleração ocorre à medida do momento do campeonato. Vamos supor que ela engravidou, teve o filho, sei lá, no meio da Superliga. Ela não vai estar com o clube normalmente, nessa fase. Então aí você tem um tempo X de preparo. A aceleração vai acontecer dependendo do calendário. Então entra de novo o problema do calendário. Caramba. E não adianta, não tem receita de bolo. Cada uma é um jeito de se tratar, um jeito de trabalhar.
Não fica tão fácil, né? Nunca é fácil. Nunca é fácil. Nunca é fácil. O pessoal vê, é o que eu sempre falo, o pessoal vê os goles, mas não vê os tombos. Então, assim, você vê ganhando, vibrando pela vitória, é uma coisa. Mas tem todo um trabalho por trás que, pô, tira sono da gente. Eu brinco que na época de Olimpíada, eu cansei de dormir 3, 4 horas da manhã cuidando de atleta pra 9 estar em pé na quadra. Caramba. E faz parte do trabalho. Faz parte, é prazeroso, é gostoso. Porque na hora que você vê o resultado, pô, é lindo. E eu sempre falo da questão, por exemplo, da Gabi. A Gabi, antes de ter ido pro Rio, ela teve um puta entorse de tornozelo grave. Uma baita do entorse de tornozelo grave. Então foi um baita trabalho para preparar ela, para ela ter condição de jogar o Grand Prix, para depois ela jogar a Olimpíada sem preocupação maior. Então, assim, tem um volume de trabalho absurdo em cima. Então, quando você pega um histórico desde lesão, um histórico de gravidez, etc., cada uma vai ter uma conduta diferente. Falando em atletas, né, que a gente tá aqui, né, falando de cuidados com as atletas, de uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, e tem que cuidar, e tem que colocar em quadra a tempo do jogo, depois do jogo. A gente vê muito também, né, por exemplo, atleta que acabou de sair do jogo já tá com uma bolsa de gelo, né, já tá com uma bolsa de gelo no joelho, já tá com uma bolsa no ombro. Isso é pra quê? Explica pra gente, porque assim, a gente pensa que tá machucado ali, né, a gente pensa que é pra preservar, A ideia é preservar. Porque imagina, você já tem um problema no ombro. O atleta que chega pondo gelo, ele já tem um problema de base. Ele não vai chegar do além e falar assim, vou pôr gelo. Não. Ele já tem algum probleminha. Então acaba o treino, a temperatura da articulação está muito alta, a resposta fisiológica local está muito alta, tem um volume de sangue muito alto. Então a ideia é colocar o gelo para tentar diminuir o máximo, para minimizar uma resposta inflamatória tardia. Então a ideia é essa. O que a gente costuma chamar de recovery, né, de recuperação. Mas hoje a gente tem uma gama de ferramentas para trabalhar o recovery, favorecendo. Para você ter ideia, hoje em dia o gelo está sendo questionado se vale a pena ou não. Uau! Porque você tem estudos... A gente sempre ouviu falar do gelo, sim, né? O gelo é pra vida. Porque tem estudos que mostram que o gelo vai ter uma função bacana nas primeiras 72 horas. E depois? Não tem tanta evidência. Só que aí a gente sempre fala de um ponto importante do que a gente chama na fisioterapia de prática baseada em evidência. O atleta vira e fala, eu me sinto bem com gelo. Acabou. Ele vai... Opa, perdão. Acabou. Ele vai usar o gelo como ferramenta. Porque isso ajuda ele de alguma forma. Derrubei o microfone. Soltou aí? Acho que Soltou aqui ou Eric? Não? De boa? Solta aí. Então ele vai usar o gelo porque ele sente-se bem com isso. Então, abre-se uma exceção, não, usa, faz o que quiser. Só que nós, como profissionais da ciência, porque a fisioterapia é uma ciência. Inclusive, esse ano a gente completa 50 anos de profissão. A fisioterapia é uma profissão extremamente nova. Só que, assim, ela é baseada na ciência. Por muito tempo foi empirismo. O começo da fisioterapia foi com peixe elétrico. Hoje em dia a gente tem pulso eletromagnético e trabalho para trabalhar dor através direto do cérebro. Então o tamanho da gama que a fisio já cresceu hoje em dia. Então a gente é uma ciência. Então a gente tem que se respaldar na ciência para poder oferecer o melhor tratamento possível. Alexandre, quais foram as atletas que você mais gostou de trabalhar, assim, que você fala assim, essa eu tenho um carinho especial, essa eu recuperei, essa tem uma paixão, assim, que eu sempre pergunto como que tá. Como que é a sua relação com as jogadoras campeãs olímpicas? Como que você lida com isso? Eu Elas te procuram ainda? Procuram. Eu, sinceramente, eu tive muita sorte, porque eu trabalhei com grupos muito bons. Não só na seleção, mas como em clubes. E, putz, cara, se eu for citar nome de atleta, eu tô lascado. Porque eu vou esquecer... Mas esse pode esquecer, porque assim, ninguém quer ser lembrado com o problema de dor, mas eu não digo nem problema de dor, mas é que vira uma relação de amizade. Por exemplo, Monique Michele. Pô, as geminhas são irmãs, sabe? Gente, assim, como elas jogam, não, né? Pelo amor de Deus, dá raiva das duas. Tandara, Jaque, Thaísa, Fabi, Sheila, a Blum, a Fabiola, Mari Paraíba. Cara, é muita gente, é muita gente. No masculino, Gustavo, Murilo, Giba, Rodrigão, Marcelinho. Cara, são caras que, pô... eu tenho o prazer de falar, cara, esses caras fizeram parte da minha vida, sabe? Então é gente que eu olho assim, o Felipe Banderó, cara, eu sou padrinho de casamento dele, cara. Caramba. Ele é mais meu irmão do que outra coisa, é um irmão que eu não tive. Então você tem, pô, gente que literalmente fazem parte da minha vida, não só como profissional, mas como amigo, sabe? Aquela coisa de você ligar e falar, cara, você tá bem?
E aí? Então, assim, eu tento manter... eu gosto sempre de manter contato, mas assim, eu vejo que aconteceu algum BO, alguma coisa, eu mando mensagem. Porque eu acho que amigo, no final das contas, é isso. Não precisa ficar em cima. Uhum. Então, deu algum problema, tal, não sei o quê. Ou simplesmente pra sacanear. Às vezes eu mando um meme só pra zoar. Mas assim, tá lá, sabe? A gente tem eu queria que você explicasse, porque assim, essa é uma dúvida minha. Como que lida a parte da fisioterapia, a parte, por exemplo, de medicamentos que assim, para se evitar por exemplo, um doping. Tá. Tem todo um cuidado, tem todo um trabalho também por trás. Sim. Ali, né? Porque assim, dependendo do remédio que você toma, sei lá, sei lá, um dipirona da vida, sim, alguma coisa que pode cair no doping. Como que funciona esse... Como que eu posso dizer? Esse controle. Basicamente, quem faz o que pode e não pode é a Federação Internacional, a WADA. Tá. A WADA determina quais medicamentos podem ser usados e quais não. Eles testam e falam, pô, esse melhora a performance, esse não melhora a performance. Então pode tomar esse, não pode tomar aquele. Então tudo começa com a WADA. Então todos os fisioterapeutas, médicos, equipes que lidam com o atleta, a gente é obrigado a fazer um curso da WADA todo ano. É online, rapidinho, você faz lá e responde os questionários para poder trabalhar com eles. E ali já está dizendo quais substâncias podem ser usadas e quais não podem. Só que substância é uma coisa. Então. Quer ver um exemplo básico? Neosaldina. Que é um remédio para dor de cabeça ali. Tem um componente dele, que é o isopropo alguma coisa, que é considerado doping. Tudo bem que você tem que tomar um caminhão de Neosaldina para dar o doping. Poder dar o doping. Mas e aí? Você vai arriscar? Você sabe que um remédio tem uma substância que pode dar doping. Na dúvida, eu não usava. Por exemplo, remédio para gripe. Remédio para gripe é o que mais tem coisa para doping. Que é remédio do dia a dia. Uhum. Lógico que eles não estão preocupados se você tomou um remédio para dor de cabeça ou um remédio para gripe. Eles querem saber se você usou algum artifício para poder melhorar a performance ou não. Então, assim, o controle começa por aí. E eu sempre oriento os atletas. Falo, gente, você vai tomar qualquer coisa, me liga. Me liga, pode ser qualquer hora. Já teve caso de atleta estar no dentista, ela me ligar e falar assim, Ale, querem me dar anestesia com adrenalina. Quando é o jogo? Depois de amanhã. Não, pode tomar. Que dá tempo de sair, porque a adrenalina é doping. Uhum. Tem outra situação que tipo, o jogo é hoje. Cara, não dá pra dar uma adrenalina. Só que se não fazer o que tem que fazer, o dente vai ficar sangrando. E aí? Mas lógico, não significa que o atleta não pode tomar esses remédios. Eles têm que fazer um negócio chamado IUT, que é isenção para uso terapêutico. Que aí o médico assina, solicita ao WADA a liberação, fala, ela vai ter que tomar esse remédio por causa dessa situação. Que nem, existe diversos atletas que têm asma. Uhum. E fazem uso de medicamento para asma. E tecnicamente o remédio para asma dá alguma vantagem. Só que se ele não usar, ele morre. Então, assim, entre dar a vantagem e deixar o cara vivo, preconiza deixar ele vivo. Uhum. Então, aí é feita uma isenção para uso terapêutico, a gente fica tudo documentado. Na hora que vai fazer o teste, você diz, o atleta toma esse medicamento, porque você tem que dizer o que cada um tomou. O problema maior do doping é justamente o ganho de performance, que é a ideia. Só que no vôlei, historicamente falando, comparado com os outros esportes, por exemplo, com o ciclismo, é um esporte que tem pouquíssimo doping. É um esporte de pouquíssimo doping. Então, você pega o ciclismo, pô, pelo amor de Deus, ali é muito doping. Por causa do volume de treino, etc. Tal. Mas no vôlei não tem tanto. Mas tem que ter todo esse cuidado para que nenhum atleta tome um remédio errado e pegue um gancho. Mas quando, por exemplo, você fala desse controle, e como que é controlado? Como que é essa relação com os atletas? Quem recebe as informações? O clube recebe as informações que repassa para os atletas? Porque vem da WADA. Mas aí, como que eles têm acesso? Eles têm acesso? Tem acesso também, principalmente de seleção. E todo atleta tem que fazer um negócio que a gente chama de whereabout. Que é isso? Estou aqui nesse horário. Você tem que marcar o local onde você vai estar, naquele horário específico, porque eles podem chegar de surpresa para fazer o teste. Então todo atleta fica ciente do que pode e do que não pode. Na dúvida tem a equipe médica, fisioterapêutica para poder orientar no que for preciso. Mas lembrando que medicamento, sempre o que manda nisso aqui
é o médico. O médico que é o responsável primário por isso. Só que normalmente o médico não acompanha 24 horas por dia. 24 horas por dia. Quem acompanha é o fisioterapeuta, então fica no nosso respaldo. Mas, pô, tem dúvida? Doc, e aí, posso dar? Posso fazer isso? E normalmente a gente já tem na malinha o que pode ser dado. E lógico, com o tempo de trabalho, e no meu caso, por exemplo, eu sou técnico de enfermagem. Eu lidei muito tempo com medicação. Então eu sei para que serve cada remédio e como cada interação vai acontecer. Pelo menos daqueles que vão estar usando todo dia. Aí passo pro médico, Doc, ó, dei tal coisa para fulano. Ah, beleza. Então o médico sempre tem que estar ciente, porque é o CRM dele que tá lá no final das contas. Na reta, né? Exato, exato. Ale, o que você tá fazendo hoje? O que você tem? Queria que você contasse pra gente, pro pessoal de casa, os amantes do vôlei. O que você faz hoje? Você tem uma clínica de fisioterapia, tem muitos clientes que te procuram com dores, como que é? Eu faço tortura, cara. Brincadeira. Eu tenho uma brincadeira que eu faço no meu Instagram, que é o café com tortura. Eu tô tomando café enquanto o paciente tá fazendo exercício. Putz, isso é muito engraçado, porque os caras querem me matar. Normalmente eu jogo um exercício que é mais complicado, e eu tô lá tomando cafezinho. Mas eu tenho uma clínica em Moema, junto com o meu sócio, Renato Soliman, que é uma das referências de tratamento de ombro no esporte. Além disso, dou aula, dou palestra, fico rodando pra cima e pra baixo, que nem um maluco, enfim. Minha vida não parou. Eu saí do vôlei, mas eu sempre brinco que o vôlei não sai de perto. Porque hoje, além de tratar atleta profissional, atendo atleta amador, atendo atletas de outros esportes. O Master também você atende, assim, só pra gente saber? Inclusive, Dani Fagundes, um beijo, Carol. A Dani Fagundes, Dani vai vir dar entrevista pra gente. Dani, eu quero saber de todo o processo. Não, a Dani joga no time... Ela tá em tudo, né? Tá em tudo. Ela tá no Campo Belo, tá no Cindy Clube, tá não sei na onde. E aí, ela, inclusive, a gente tá falando hoje que ela vai ter que passar lá. Mas assim, eu continuo atendendo atleta, assim... Putz, porque eu falo, cara, é o que eu sei fazer da vida. Eu não sei fazer outra coisa se não for cuidar de atleta. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho mais liberdade para poder viajar, por exemplo. Tem atletas que me contratam para poder viajar para um campeonato, isso, aquilo outro, então eu vou com eles. Além disso, hoje em dia eu tô tratando muito influencer, muito artista também. Então tem uma galerinha que eu acabo atendendo desse mundo do entretenimento, tudo. Então não tô restrito ao esporte. Mas por causa de lesão, você fala? Lesão assim, porque além de físio, eu sou quiropraxista. Tá. É interessante que no Brasil, a quiropraxia é uma profissão ligada a físio. Então, assim, tudo bem que existe faculdades de quiropraxia que estão lutando para transformar a quiropraxia numa uma profissão separada, mas hoje o fisioterapeuta é respaldado para fazer quiropraxia. Então, às vezes, é para fazer uma quiro, fazer uma liberação, fazer um tratamento. Então, eu fico rodando. Caramba! Ou seja, você não para, né? Não para. Eu começo às 5 da manhã, vou terminar quase 10, 11 horas. Meu Deus do céu. Ale, olha, o nosso tempo voou. Nossa, já? Já foi muito rápido. Rapaz. Mas foi um prazer conhecer você pessoalmente, né? Que eu já te sigo nas redes sociais. Quero muito agradecer por você ter disponibilizado um tempo para falar com a gente, explicar um pouquinho desse universo, de como que funciona, né? Cuidar dos atletas fora de quadra, e até mesmo dentro de quadra também, né? Contar um pouquinho dessas experiências que cuidar de um atleta de alto rendimento e também de pessoas, né? Que amadoras, como, né, tantos outros grupos de vôlei, de equipes, campeonatos que existem Brasil afora, né, que você deve conhecer muito bem também. Como que as pessoas fazem para te achar nas redes sociais, para elas te seguirem e mandarem mensagem para você também? Físio Alexandre Urso. Mais fácil impossível. Físio Alexandre Urso. Muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente. Um prazerzaço mesmo. E a gente se vê por aí, né? Sem dúvida. E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E o legal que eu sempre falo é que o vôlei tem a capacidade de criar amigos. E eu tenho certeza que eu criei amigos aqui hoje também. Ah, maravilha. Dentro do voleibol. Obrigado, viu? Obrigado você. Olha, o nosso programa acabou hoje, mas eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Entra lá no YouTube, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, porque a gente tem entrevistas assim, ó, como essa do Alexandre Urso, fala um pouco da experiência de como é cuidar de atletas de alto rendimento, e esse conteúdo é todo disponibilizado para vocês gratuitamente. Então se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, segue a gente no @ForaDeQuadra e a gente vai falar muito sobre o voleibol ainda. A gente fica por aqui, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.